8h04 em Campos. Você está ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Estamos com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, 2 de abril de 2020, o jornalista Luísio Abreu Barbosa, onde estamos recebendo o economista professor da UENF, Alcimar Ribeiro. E ontem, o governador enviou um áudio para a Folha e o Aloysio chama aí esse áudio, né, Aloysio? E comenta, fazendo um parêntese aí na conversa com o economista, né, o professor Alcimar Ribeiro. Correto, Aloysio? É correto, Cláudio. Na verdade, quem recebeu esse vídeo foi o Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Sim. Nosso colega do Folha no Ar, né? Ele recebeu esse áudio e é uma mensagem do governador Wilson Witzel, especificamente falando a Campos e região sobre a questão da Covid-19. Vamos aí ao áudio e depois eu faço um pequeno comentário. Olá, Arnaldo Neto, da Rádio Folha, Campos e região. Muito obrigado pela oportunidade. O estado do Rio de Janeiro passa por uma das suas mais profundas crises, maior ainda do que a crise que enfrentamos em 2016. Naquela oportunidade, o royalties do petróleo teve significativa baixa pela queda do valor do barril. Nesta, além deste mesmo problema, ainda estamos enfrentando uma das piores crises humanitárias da história do mundo e no Rio de Janeiro estamos apenas no começo. Tenho certeza que tomamos as medidas certas. Desde o início da crise, seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde, do nosso secretário de Saúde e do ministro da Saúde, fizemos aquilo que era esperado de um governante: proteger a sua população, se preparar para salvar vidas. Nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para uma pandemia desta magnitude. Mas nós, sabendo daquilo que está acontecendo ao redor do mundo, nos adiantamos e, com a graça de Deus, pudemos nos preparar e estamos nos preparando para o momento em que muitas pessoas vão precisar de unidades de terapia intensiva com respiradores. Queremos dar a oportunidade dessas pessoas salvarem suas vidas e podemos, assim, cumprir a nossa missão. Tenho certeza que todos estão colaborando. É hora de ficar em casa. É hora de seguir a orientação das autoridades. É hora de fazermos aquilo que precisamos fazer para salvar as pessoas mais velhas e aquelas que têm maiores dificuldades. Acreditem e confiem. Juntos vamos passar por essa crise. E a economia nós vamos recuperar. O momento é difícil para empresários, empregados. O Estado do Rio de Janeiro está consciente dos seus deveres. Vamos ajudar a todos. Junto com o governo federal, junto com os municípios, vamos superar. Vamos enfrentar as dificuldades e eu tenho certeza que o Rio de Janeiro voltará novamente a crescer, a ter uma economia pujante e certamente olharemos para trás com a certeza de que cumprimos a nossa missão e salvamos vidas. Eu conto com vocês, com a compreensão de todos, para juntos vencermos essa guerra. Muito obrigado. Tá aí, o áudio do governador. O meu retorno aqui do áudio foi baixo. Ele na rádio, ele tá volume correto? Normal, correto. O retorno aqui para mim foi baixo pelo streaming. Mas eu tinha ouvido ele antes. Eu queria só poder ouvir ele integralmente de novo, mas foi baixo o retorno. Enfim, o governador faz um apelo aí para que as pessoas fiquem em casa, né? E até em relação ao que o Alcimar estava falando no bloco anterior, ele bota uma criterização que me parece talvez esteja faltando no governo federal, de primeiro resolver a crise da saúde, depois resolver a crise econômica. Eu acho que é um critério correto, né? Até porque a economia se recupera, a vida humana não, né? Agora, um ponto que não está no áudio do governador, e é o ponto que vai interessar a gente ainda esse mês mais diretamente, porque, como ontem, no Folha no Ar de ontem, o doutor Rodrigo Carneiro, médico infectologista, confirmou que um especialista aí que atua no Hospital Geral de Guarulhos e no São José do Avaí, Itaperuna, dois hospitais de referência da região, né, em duas cidades polo da região, polo para outros municípios.
é que a gente vai estar no mesmo barco aí do resto do Brasil, né, com explosão de casos a partir talvez do dia 20 de abril que se fala, né, e o número alto de infectados e possivelmente, infelizmente também, de óbitos, né, a partir do final desse mês vai se estender pelo mês, deve se estender pelo mês, com todas as previsões, pelo mês de maio e talvez ter uma queda a partir de junho. Só para lembrar, estou recebendo aqui agora o aviso, o número de mortes por Covid-19 passa de 10 mil após novo recorde diário na Espanha, né? Isso é triste. A Europa veio antes, né? Agora os Estados Unidos é o novo epicentro, e aqui nas Américas o Brasil pode ser, infelizmente, desses novos epicentros. Daí a necessidade o governador reitera na fala dele de todos fiquem em casa para tentar achatar essa curva, mas de maneira direta, o hospital de campanha, que ali na área da antiga Vaza, né? Todo mundo já está sabendo, eu acho que correr atrás, acho que foi o primeiro a noticiar isso em Campos, né, onde é seu local, pelo blog pelo site Folha 1, pela Folha da Manhã, mas a instalação deve se iniciar na segunda-feira, e a perspectiva, ele não trata disso no áudio, né, por isso que eu estou levantando, do hospital de campanha aqui, que vai atender Campos, vai ser instalado em Campos, mas é para todo o norte fluminense. A previsão é que ele comece a operar no final do mês, que é justamente aí quando a gente deve estar atingindo esse pico da curva, né, da curva de contaminação. Agora, os leitos são, no total, 100 leitos, sendo deles 20 para UTI. Né? E a gente sabe que esses casos mais graves que levam a óbito, eles necessitam de internação em leito de UTI com respirador mecânico, né? E vão ser 20 desses leitos. Esperemos que isso esteja à disposição de Campos da região, né? Tão logo acabe a instalação, né? Porque, infelizmente, a gente vai precisar bastante. Todas as perspectivas são essas. Cláudio? Sim, tudo ok. Podemos seguir, então, com o economista. E até, Luiz, se você me permite, teria uma colocação aí com relação à questão de ações que podem ser feitas pelos governantes, pelas autoridades, tanto municipais, estaduais e federais, e me parece que é um pensamento comum, independente de questão de partidária, direita, esquerda, todos eles pensam logo em taxação, em aumento de impostos para salvar os cofres, né, num caso como esse agora. E como existe aí a possibilidade, os comentários apenas, né, de algumas fontes de jornais e revistas e sites, né, com relação o imposto sobre as grandes fortunas, taxar as grandes fortunas, né, do país. Eu gostaria isso é claro que é um assunto tributário, mas aí entra a economia, para fazer uma pergunta ao professor. Se a taxação desses impostos realmente resolve o problema, ou talvez seria uma redução dos gastos dos governos, né, para poder resolver de vez essa situação, professor? Veja só, num momento como esse, né, que falamos anteriormente, né, há de se observar muito bem algumas medidas. Hoje mesmo muita gente fala em aumento da tributação dos mais ricos e tal, mas essas questões tinham que ser pensadas lá atrás, né? Quer dizer, você não resolve nada agora dessa maneira, não pode ser alguma. O que vai resolver agora a questão
é exatamente o governo usar os recursos públicos existentes, né, do Tesouro Nacional, para, vamos dizer assim, efetuar gastos, né, no sentido de resolver o problema. E, associado ao Tesouro Nacional, a responsabilidade dos governantes, tanto a nível estaduais, né, quanto municipais. Porque o governo federal, por exemplo, já está pensando, já existem medidas sendo formuladas, né, de apoios a estados e municípios, né? É preciso olhar esses municípios, esses estados de maneira diferenciada também, né? Quer dizer, os municípios produtores de petróleo têm uma condição totalmente diferenciada dos municípios que não são produtores de petróleo nesse país, né? Então, quer dizer, por outro lado, você vê uma concentração muito forte dessa problemática. Você vê a infestação maior está nas regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro, quer dizer, o interior já não sofre tanto. Então, é preciso observar bem essas questões. Quanto às políticas econômicas, né? Quer dizer, eu acho que os municípios, por exemplo, hoje, eles poderiam, e têm capacidade de identificar, de saber qual é a parte da população que está em maior penúria, usar o que for possível para minimizar a dor dessas pessoas. Então, não existe possibilidade de tributar mais essas pessoas, né? Por exemplo, já tem algumas medidas nesse sentido, isentar IPTU, prorrogar dívidas, enfim. Nesse momento que pode ser feito isso, né? Isso que pode ser feito. No momento de normalidade, é preciso que se avalie melhor essa questão tributária. Já existe uma discussão sobre a necessária reforma tributária, porque o país tributa muito e, de repente, grupos são mais penalizados do que outros, né? Nesse momento não dá para discutir isso, não. Eu acredito que não. O Alcimar, Cláudio, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, Desculpa. tá perfeito. Acho que o raciocínio, é claro, ele que entende tudo, a gente pode discordar, mas no caso eu concordo com ele também. Acho que é por aí, o caminho é esse. É economizar ao invés de tributar, tributar ainda mais a situação nossa, né? Embora também a gente se fala isso das grandes fortunas, né? O que realmente é uma coisa que é muito falada aqui no Brasil e é muito discutida em outros lugares, foi aplicada, os resultados não... Há controvérsia em relação aos resultados, mas enfim, tem também o que está sendo muito usado agora, sobretudo aqui em ações da Alerj, é a desoneração, né? A desobrigação ou não é desobrigação, mas assim, a impossibilidade de você ter gás, luz e água cortados, no caso de não pagamento, porque as pessoas, de uma hora para outra, por conta da crise da Covid, muitas delas perderam renda, né? Então, tem os dois lados aí da moeda e essa parte, embora eu não tenha opinião formada sobre taxação de grandes fortunas, é questão de opinião, mas acho que essas medidas que a Alerj tomou e o ITSE sancionou, por exemplo, de impedir corte de água, luz e gás, são altamente benéficas, sim, né? Isentar, no caso, não é aumentar a taxação, mas não é isentar, mas você impedir que a pessoa tenha a sua subsistência cortada no período de crise, né, de isolamento, confinamento social. Você imagina você fazer confinamento em casa sem água, sem luz e sem água, sem luz e sem gás, né? É complicado. Mas, Alcimar, tem aqui o Rogério Castro, ele faz uma pergunta aqui interessante a você. Eu vou repetir a você, ok? Sim. Alcimar, nesse momento de crise, não seria uma oportunidade para o setor agropecuário do Norte Fluminense suprir os mercados regionais com produtos da região em contraponto aos hortifrutis granjeiros vindos principalmente de São Paulo e do Espírito Santo? Perfeito, Rogério, perfeito. Nós estamos falando aqui todo o tempo sobre a ação local, né? Aliás, eu defendo isso desde o momento anterior a essa crise, né?
nós só vamos eliminar as desigualdades existentes, os problemas econômicos, sociais do país, né, quando nós entendermos realmente a importância da ação local, né? E o Rogério coloca muito bem, para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, né, isso é Campos, São João da Barra, enfim, esses municípios ricos em petróleo, né, são importadores de alimentos do Espírito Santo. Quer dizer, então, nesse esforço que nós falamos anteriormente para minimizarmos esse grande problema, uma ação local seria no sentido de viabilizarmos a questão do atendimento, né, a demanda por alimento, com a produção local. Hoje, no momento em que se flexibilizam os marcos, né, legais, né, enfim, a própria prefeitura pode também flexibilizar a sua forma de aquisição, né? Então, existe espaço para isso, licitações, cartas de convite, essa coisa toda tem que ser deixada de lado. Então, por que eu não atendo às minhas necessidades, né, com a minha agricultura, a minha pecuária local, né? Isso é uma maneira também de incentivar a produção na minha cidade, né, no meu território, né, e mantendo, vamos dizer assim, as condições exigidas pelo Ministério da Saúde no que diz respeito ao isolamento. Então, essas ações coordenadas vêm nesse sentido. Agora, como eu falei anteriormente, os municípios têm dificuldade em pensar isso pela fragilidade técnica do seu corpo de apoio, né? A política no interior, ela sofre desse problema, né? A gestão pública, né? Mas parabéns ao Rogério, esse é o caminho realmente. É um esforço local, onde você organiza a sua rede de proteção, olha os marcos legais, tenta implementar isso o mais rápido possível. São medidas que têm que ser para ontem, não para daqui a 3, 4, 5, 6 dias. Registrar também aqui, a pergunta do Rogério fica emenda pelo comentário aqui do streaming do programa. Também aqui o seu colega de UENF, o professor Carlão Rezende, candidato aí a reitor na última eleição, chegou ao segundo turno, vencido pelo professor Raul Palácio na eleição a reitor da UENF, manda aqui, acho que em relação à pergunta do Cláudio, respondida por você, Alcimar, sobre a questão da tributação dos ricos, das grandes fortunas, mandou aqui um link do Jornal do Brasil explicando que a proposta de tributar os ricos para enfrentar a crise é feita pela Federação Nacional de Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, dos auditores fiscais, né, da Receita Federal. Então, eu agradeço ao professor Carlão também pelo lembrete. E tem aqui também, Osmar, perguntas feitas no grupo do qual você participa também, o Cláudio também, alguns ouvintes que eu já vi aqui também participam, do grupo do programa no WhatsApp. Roberto Dutra, também seu colega da UENF, professor, gostaria de caminhar a seguinte pergunta ao economista Alcimar. Entre os economistas liberais, muitos têm feito críticas duras ao ministro Paulo Guedes. André Lara Rezende parece ser o mais contundente. Suas críticas feitas desde o começo do governo Bolsonaro ganharam concretude neste momento da crise do coronavírus. A principal delas é que aponta ao que chama de crença dogmática na limitação de pagar suas despesas com sua capacidade de emitir moeda. Lara Rezende não advoga com isso a irresponsabilidade fiscal, mas aponta outras bases que não a exposição monetária dos governos. Para ele, o dogmatismo de Paulo Guedes não tem nada de ciência, pois impõe uma autolimitação à capacidade de gasto do Estado com base em uma ideologia sem evidência empírica. O senhor acompanha esse debate? O senhor concorda que o dogmatismo ideológico de Guedes está atrapalhando o governo e o país neste momento? Roberto Dutra, para você, Alcimar.
Perfeito. Bem, eu acho que não atrapalha, né? Falamos anteriormente, a gente precisa separar os momentos. No momento atual, é um momento totalmente especial, né? A porta do cofre está aberta, né? Aí até falamos anteriormente que o sentimento de muitos é que tudo depende do governo e ele pode resolver gastando. Eu não sou contra isso, não sou contra. Nesse momento, é preciso gastar o que for necessário para resolver o problema. Entretanto, no momento de normalidade, é preciso ter responsabilidade, sim. E você não pode agir dessa mesma maneira, abrir simplesmente a porta do cofre e gastar irresponsavelmente. Aliás, eu gosto muito de pensar, né, regionalmente, né, porque, afinal de contas, as pessoas moram, né, nas cidades, as pessoas trabalham nas cidades, as pessoas têm o seu lazer nas cidades, o município ele tem independência orçamentária, é evidente que está relacionado, né, está integrado ao governo federal e estadual, mas tem independência. Né? Então, basta nós observarmos o grau de irresponsabilidade no trato dos recursos públicos. A gente vê em Campos, São João da Barra, enfim, essa região toda, especialmente, que se beneficiou do petróleo. Né? Então, o que acontece? Com base nessas experiências do país, aliás, nós temos uma experiência bem recente, né, em que levou o país a uma recessão violenta em 2015, 2016, que mostra claramente, para você ter uma ideia, o governador responsável, o político responsável pelo Rio de Janeiro, nesse período, está preso e tem, se não me engano, condenação por 200 anos, 180 anos, sei lá. Isso não mostra claramente que a irresponsabilidade nos gastos públicos estão presentes nesse país. E como é que você, então, vai lidar com isso, né, achando que uma orientação que prega responsabilidade e equilíbrio no momento de normalidade está errada? Mas está correta. E isso não é uma coisa empírica, não. É preciso realmente que o Estado gaste, tenha um papel importante na sociedade, no momento que ele combine isso com responsabilidade, e que você tenha um resultado positivo, né? Não, em termos de benefício, desse recurso implementado. Se não for assim, se o gasto não agregar valor à sociedade, não interessa. É preciso que ele não seja implementado. Né? Essa é a visão que nós precisamos, na verdade, é de projetos no município, no estado, no país, que possa, na verdade, potencializar o nosso produto, gerando emprego, distribuindo vamos dizer assim, essa riqueza para toda a sociedade. Né? É isso que nós precisamos. Infelizmente, eu acho que identifico que a nossa falha está exatamente isso, a ausência de projetos. Você veja um exemplo no país, saneamento básico no país, né? Por que os municípios de São João da Barra, vou citar de novo São João da Barra, desculpe, né? Mas você pode observar seus municípios, tem 100 milhões em caixa e tem menos de 30% do seu tratamento de saneamento básico, né, ideal. Por que isso, né? Inclusive, Osmar, esse foi um dos pontos levantados ontem por um especialista em outra área, mas que o problema parece tão óbvio, e aí não é o caso do São João da Barra, é o caso, infelizmente, do Brasil e da América Latina, né? Que foi ontem o médico infectologista Rodrigo Carneiro, que falou que acho que uma das lições que a gente pode tirar, depois que tudo isso passar, é investimento em saneamento básico, né? Investimento em saneamento básico no Brasil, de maneira geral, é vergonhoso, né? Você tem muita gente sem condições mínimas de salubridade para viver, né? Rodrigo, o médico, falou isso ontem aqui, você está falando também aqui, eu acho que me parece consensual, né? Que é uma coisa que essa crise torna, logicamente, que ainda mais flagrante, mas ela
é absurdo há muito tempo, né? É só uma observação. Em 2010, se não me engano, o governo federal, né, ele se prontificava, através de uma lei, não me lembro o número agora, né, em financiar a construção de unidade de processamento de resíduos sólidos em municípios pequenos, né, em 2010. Até hoje, muitos municípios não conseguiram, mesmo tendo dinheiro disponível pelo governo federal. Exatamente porque por falta de projetos, falta de seriedade vamos dizer assim, né, nas questões públicas da sociedade, né, localizadamente nesses diversos municípios. O Cláudio, são 8h30, você quer fazer... Sim, não, eu só gostaria de colocar um adendo. Pois não, aí. desculpa. Não, obrigado. Não é uma questão também cultural, que aí envolve a política e fica aquele ciclo. A tal da obra debaixo da terra não dá voto. A gente sabe, né, já ouviu isso várias vezes. Não seria isso também, o professor, numa visão assim mais de opinião? A cultura da gente é assim, poxa, vai fazer obra de baixo aqui, não, faz outra coisa, faz outra obra, iluminação, calçamento. E aqui também no Brasil tem uma coisa muito comum. Passa o asfalto, passa o calçamento nas ruas, a obra é feita e depois vem o esgoto, quebrando todo o asfalto, quebrando tudo para fazer a rede de saneamento. E aí encaixa exatamente como você falou, não existe um planejamento, não existe uma vontade política para resolver isso, porque o povo não cobra isso. Ou o senhor não pensa assim? Não, penso exatamente assim. Essa história de gasto público, que o liberalismo é contra gasto, isso é uma panaceia, né? Na verdade, os governantes, né, eles querem usar os recursos públicos, né, para, de alguma maneira, manter a população sob seu domínio. Essa que é a verdade. O grau de dependência, né, volto a frisar, nos municípios, né? Falar de Brasil é complexo, mas nos municípios, o grau de dependência das populações locais, municipais, né, a essas lideranças é uma coisa absurda, né? Absurda. Então, os gastos de qualidade para melhorar a vida dessas pessoas não ocorrem. O que acontece, na verdade, são gastos no sentido de manter, de prolongar essa dependência, né? Essas pessoas são vistas como verdadeiras, são idolatradas por uma parte da população, isso que é verdade, né? Que não consegue entender claramente o seu papel e o papel desses políticos. Então, numa sociedade como essa, que é diferente da Finlândia, que é diferente da Suíça, etc., etc., essa visão relacionada ao gasto público sem responsabilidade é uma loucura. Não pode considerar isso, efetivamente. Perfeito. Nós temos um intervalo, sim, Aloysio. Podemos fazer agora rápido e voltamos para o último bloco. Ok? Tá ok. Dá tempo de ir no banheiro? Rápido. Tomar uma água. Vai lá. São 8h33. Programa Folha no Ar, primeira edição. A gente, com a presença do Aloysio Abreu Barbosa, jornalista que forma a bancada hoje, recebendo o professor, né, economista da UENF, Alcimar Ribeiro. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Melhorar cada